Por que algumas vidas parecem marcadas pelo sofrimento constante? Há quem passe anos sendo ignorado, tratado como se não tivesse valor, apenas suportando pesos que parecem nunca diminuir. E o pior, muitos aceitam essa realidade, acreditando que nasceram para carregar fardos, sem esperança de algo diferente. Mas e se eu te dissesse que essa visão está errada? A história que você vai ouvir agora pode mudar sua perspectiva sobre sua própria vida. Ela fala sobre um burro que, depois de tanto sofrimento, fez algo simples, mas poderoso. Clamou a Deus. No auge da dor, ele entregou suas dúvidas ao único que podia ouvi-lo. E a partir desse momento, algo inesperado começou a acontecer. Se você já se sentiu sem forças, sem reconhecimento e sem esperança, essa história é para você. Ela prova que mesmo quando tudo parece perdido, há um caminho que pode transformar sua realidade. O que aconteceu com esse burro pode acontecer com qualquer um que ousa acreditar. Mas a grande questão é, você está pronto para descobrir como? Na vila escondida entre colinas, um burro carregava pesados fardos dia após dia. Era visto apenas como uma ferramenta, sem nome, sem história, sem valor. Ninguém notava o cansaço em seus olhos ou o peso que ia além dos sacos sobre seu dorso. Assim como tantas pessoas, ele existia, mas não era enxergado. A cada amanhecer, o ciclo recomeçava. Trabalho, esforço, dor. Nunca um gesto de gratidão, nunca um olhar de compaixão. Apenas ordens secas e exigências que não cessavam. Quem nunca sentiu esse aperto no peito, essa sensação de ser útil, mas nunca querido, de lutar tanto e ainda assim sentir-se invisível? Mas algo dentro dele começou a se perguntar: será que a vida era só isso? Será que seu destino era apenas suportar o peso sem nunca conhecer a leveza da felicidade? O burro não sabia expressar essas perguntas em palavras, mas seu coração, mesmo abatido, ansiava por uma resposta. A solidão se misturava ao vento frio da noite, e ele se perguntava se alguém, em algum lugar, poderia ouvir seu silêncio. Talvez, em meio a tanto sofrimento, ainda houvesse uma chance de superação. Mas onde encontrar forças para continuar, quando tudo ao redor diz que você não vale nada? Voltados para o céu estrelado, soltou um suspiro profundo e, do jeito que sabia, clamou a Deus. Não era um pedido elaborado, nem cheio de palavras bonitas, mas um grito silencioso de quem já não aguenta mais. Quantas vezes, na dor, alguém se pega fazendo o mesmo? Ele não esperava uma resposta imediata, nem um milagre naquele instante. Mas algo diferente aconteceu. Pela primeira vez, ele deixou suas dúvidas nas mãos de alguém maior. O peso em suas costas continuava o mesmo, mas algo dentro dele parecia um pouco mais leve. Não é assim quando, no auge da tristeza, finalmente desabafamos o que estava sufocando? O silêncio da noite continuava e a vila dormia. Mas dentro do coração daquele burro, algo mudava. Ele não sabia o que viria a seguir, mas apenas o ato de entregar sua dor a Deus trouxe uma paz estranha, como se de alguma forma sua existência tivesse sido notada. Quantos já experimentaram essa sensação, esse pequeno alívio em meio ao caos? E assim, sem nenhuma resposta visível, mas com um fio de esperança aceso, ele fechou os olhos e descansou. Ainda não sabia se sua vida teria um propósito maior, mas, pela primeira vez, a ideia de que algo poderia mudar parecia menos impossível. O que acontece quando, em meio à escuridão, um pequeno raio de luz aparece? Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Uma senhora idosa, de olhar bondoso e passos lentos, observou o burro com atenção. Enquanto os aldeões viam apenas uma ferramenta desgastada, ela enxergou algo mais. Havia força naquele olhar cansado, uma história não contada. Quem diria que, às vezes, uma única pessoa pode enxergar em nós o que ninguém mais vê? Sem hesitar, ela comprou o burro e o levou para sua fazenda.
O caminho foi silencioso, mas diferente de tudo que ele conhecia. Pela primeira vez, ninguém o puxava com pressa ou gritava ordens. Seu corpo ainda doía, mas dentro dele uma nova sensação começava a surgir. Não era felicidade ainda, mas algo próximo, alívio. O que acontece quando alguém finalmente é tratado com respeito? Na fazenda, ele encontrou algo que nunca teve: descanso. A senhora não o forçava além de seus limites, não o tratava como um objeto sem valor. Ele recebeu comida farta, água fresca e, acima de tudo, gentileza. Aos poucos, a dureza em seu coração foi cedendo. Quando alguém passa a vida inteira na luta, é difícil acreditar que pode haver paz, não é? Mas aquela mudança não era apenas sobre ele. Enquanto descansava sob a sombra de uma árvore, sem correntes, sem gritos, o burro não sabia que algo muito maior estava acontecendo. Sua transformação não passou despercebida, e olhos que antes ignoravam sua existência agora começavam a enxergá-lo de outra forma. O que acontece quando um simples gesto de amor muda não apenas uma vida, mas muitas ao redor? Os aldeões, acostumados a ver o burro como nada além de um instrumento de trabalho, ficaram intrigados com a mudança. Ele, que antes carregava o peso da indiferença, agora caminhava com leveza, sem medo, sem dor. Como era possível? Como um animal tão cansado e sem valor, aos olhos deles, podia parecer tão diferente? Quantas vezes julgamos alguém sem enxergar sua verdadeira essência? Com o tempo, a dúvida virou reflexão. Se um simples animal podia florescer quando tratado com respeito, o que dizer das pessoas? E se o cansaço que muitos carregam não for fraqueza, mas apenas o resultado de uma vida sem amor e reconhecimento? O burro não precisava mais provar seu valor. Ele apenas existia e, pela primeira vez, isso era o suficiente. Não é exatamente isso que todos buscam? A senhora idosa não fez discursos, nem tentou ensinar lições. Ela apenas agiu com bondade e, sem querer, tocou mais corações do que imaginava. Os aldeões começaram a se questionar. Será que tratavam os outros ao seu redor da mesma forma que tratavam o burro? Será que, em sua pressa e egoísmo, não estavam cegos para o valor de quem caminhava ao lado deles? E assim, algo mudou na vila. Não foi imediato, não foi uma revolução, mas uma semente foi plantada. A transformação do burro não era só sobre ele, era um reflexo do que poderia acontecer com qualquer um que recebesse a oportunidade de ser visto, valorizado e amado. Mas será que todas as pessoas têm essa chance? Ou será que muitas ainda vivem carregando pesos que não deveriam? Quantas vezes você já se sentiu como aquele burro, carregando fardos que não escolheu, sem reconhecimento, sem descanso? Talvez tenha passado a vida toda ouvindo que seu valor depende do que você pode fazer pelos outros, sem nunca ter sido tratado com respeito. Mas agora você sabe, isso não é verdade. Você não nasceu para viver assim. Então, o que vai fazer com esse conhecimento? O burro só encontrou uma nova vida porque, no momento certo, decidiu clamar a Deus. Ele não ficou esperando que as coisas mudassem sozinhas. Ele pediu. Ele entregou, e essa decisão transformou tudo. E você? Está disposto a dar esse passo? Ou vai continuar acreditando que sua vida não pode ser diferente? A realidade é que muitas pessoas vivem presas a uma mentalidade de escravidão emocional e espiritual. Acham que não merecem descanso, amor ou felicidade. Mas isso não passa de uma mentira. Deus vê o seu valor, mesmo quando ninguém mais vê. A pergunta é: você acredita nisso? Ou ainda acha que seu destino é apenas carregar peso até o fim? Se essa história fez sentido para você, não guarde isso só para si. Compartilhe sua opinião nos comentários, me diga o que mais tocou seu coração. E se quiser continuar recebendo mensagens que podem transformar sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você não está sozinho nessa jornada.
E essa pode ser a primeira mudança de muitas.